É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1, né? Dia 30 de novembro de 2021, tá? Aqui é um pensamento de um matemático, filósofo inglês chamado Bertrand Russell. Eu acho legal, né, que ele fala assim que temer o amor é temer a vida e os que temem a vida já estão meio mortos, né? Bom, cara, eu acho essa frase dele legal, tá bom? Então é importante aí, né, a gente levar em consideração isso, né? Sem medo do amor e de amar, né, e viver, antes de mais nada. Bom, registro de presença eu já coloquei no chat, né, essa é a senha de hoje. Então, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver aqui algumas, tá? Alguns exercícios da nossa lista de escalares e vetores, tá? Então, olha só, o primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício número 2 da nossa lista. Ele diz aqui o seguinte, pessoal, que um navio, né, ele começa a navegar para um ponto distante 120 quilômetros ao norte, para o norte. Então ele vai começar, né, o objetivo dele é chegar nesse ponto que está distante 120 quilômetros do norte. Uma tempestade inesperada vai desviar a rota desse navio para um ponto 100 quilômetros para o leste do ponto inicial, onde ele deveria ir. Aí ele fala assim, qual que é a distância e em que direção ele deverá navegar para atingir o seu destino, tá? Certo? Né? Então aí que está, né, para se atingir o destino correto onde ele deveria chegar, entendeu como é que é? Então, ó, a gente tem aqui, né, o navio ele começa a navegar, né, mas aí a tempestade desvia sua rota para um ponto a 100 quilômetros a leste do inicial, tá? Aí ele deveria sair assim, ó, na frente, tá? Direto, mas ele vai ter que sair, então, 100 quilômetros abaixo, né? Eu não sei se chegou alguém aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, espera um pouquinho. Eu tenho que sair e voltar lá. Chegou mais gente aí, ó, beleza. Não, 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 sou eu mesmo. Ó, eu tô com dois aqui que eu Chegou apresento. sim a Larissa. Chegou a Larissa, beleza então, Larissa, bem-vinda, tá? Larissa, deixa eu colocar aqui no chat aqui a senha, tá, Larissa? Você registrar lá. Então, ó, olha só, esse é o problema, tá vendo? Aí eu vou representar esse problema aqui para a gente poder ver. Então, olha lá, o que acontece na verdade, ó, ele teria que sair do ponto A para chegar no ponto B, tá? Mas aí a gente vai representar ele dessa seguinte forma, olha só, o que, que vai acontecer? Né? Então ele vai o quê? Ele vai atravessar esses 120 metros, 120 quilômetros, só que o vento vai levar ele para baixo, 100 quilômetros para baixo. Aí ele pergunta qual que deveria ser a direção que ele deveria se deslocar e qual que é a distância que ele deveria percorrer para ele chegar justamente aqui, nesse ponto B, tá? Distante 120 quilômetros, mas na posição norte. Então aqui a gente tem uma rosinha aqui, ó, né, os pontos cardeais, norte e leste, o leste para a direita e o norte à frente, né? Então a gente teria aqui essa situação, tá? Ó, então o que, é que vai acontecer? Né? Qual que é a distância que ele vai percorrer uma vez que ele se deslocou 100 quilômetros para baixo? Então a gente vai ter aqui, olha só, a gente vai ter dois vetores de deslocamentos. A gente vai ter esse vetor 120 quilômetros, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, e esse vetor 100 quilômetros, que é a distância do ponto B ao ponto C, para onde esse barco foi levado durante a tempestade. Tá bom? De forma que, olha lá, aqui aplicando a regra do início e fim, olha lá. Se eu pegar aqui o início e fim, o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu caso o início do vetor BC com o fim do vetor AB, tá vendo aqui, ó? Início com fim, e aí eu tenho o quê? Que a resultante vai sair de A e chegar a C, tá? De forma que eu tenho, na verdade, o quê? Que o deslocamento total desse barco é D e é igual ao deslocamento AB mais o deslocamento BC, tá? E aqui a gente tem que ter bem claro que nós não estamos somando 120 com 100, né, algebricamente, né? Aqui, ó, né, não é uma soma, né, de números, né? A gente tem aqui, na verdade, o quê? Uma soma de vetores. Então, eu estou somando um vetor que tem um módulo de 120 quilômetros com o outro vetor que tem um módulo 100 quilômetros, tá bom? E aí nós vamos ter que aplicar, então, o método para a resolução desse caso. Tá. Bom, aqui o que, que eu tenho? Olha só, aqui eu tenho a representação de um triângulo retângulo.
né? Então, do teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? Que esse cara aqui, se eu pegar aqui esse cara como sendo um ângulo θ qualquer, eu tenho aqui ó, que o vetor BC é um cateto oposto, o vetor AB é um cateto adjacente e D é a hipotenusa. E o que o teorema de Pitágoras diz para nós? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, aqui, ó, do teorema de Pitágoras, ó, aqui, ó, de onde que a gente tira isso aqui? Ó, teorema de Pitágoras. Né? Então, o que o teorema de Pitágoras diz? Ó? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá, teorema de Pitágoras. Nós vamos aplicar isso aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, na verdade, o que? Aqui, ó, d ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a quem? É igual a AB ao quadrado, o módulo do vetor AB, mais BC ao quadrado. Tá bom? De forma que o módulo do vetor D, olha lá, o que vai ser o módulo do vetor D? Vai ser a raiz quadrada de AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai ter, então, ó, que o módulo desse vetor D, ou seja, a distância percorrida pelo barco efetivamente nessa situação de tempestade, é raiz quadrada de 120 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 24.400, né? Então, a gente vai ter que a distância percorrida efetivamente por esse barco é de 156,20 quilômetros, tá? Então ele era para poder o quê? Percorrer 120 quilômetros, né? Se ele fosse reto, veio a chuva, empurrou ele, né, para o leste. Então, na verdade, o que acontece? A distância efetivamente percorrida por ele é o módulo desse vetor D. E o módulo desse vetor D, né, o valor absoluto desse vetor D, o módulo, né, sem pegando o número mais a unidade, é 156,20 quilômetros. Tá bom? A gente resolveu isso aqui aplicando o teorema de Pitágoras e tudo mais. Agora, o que vai acontecer aqui? Para compensar esse desvio da rota da tempestade, o navio, né, essa que é a grande pergunta, como que ele deve se deslocar para compensar o quê? Esse desvio que ele vai sofrer devido à tempestade. Então, para compensar esse desvio da rota da tempestade, o navio deve navegar seguindo a direção do vetor D', mostrado na figura a seguir. Então, o que vai acontecer aqui? Né? A gente sabe o quê? Que se ele for reto, ele vai ser deslocado 100 quilômetros para o leste. Então, para ele poder compensar o efeito da tempestade que leva ele para o leste, ele tem que sair aqui com uma velocidade direcionada, de forma que o deslocamento que ele vai ter que percorrer vai ser esse deslocamento aqui, que eu chamo de D'. D', tá vendo? Representado aqui, D' representado aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá? O D' representado aqui dessa forma, tá? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui, então? Olha só, né? Ele vai, então, se deslocar aqui, com essa direção, tá vendo? Então, aí, com isso, o que vai acontecer? Quando a tempestade, né, agir sobre o barco, ela vai fazer com que ele, se desloque 100 quilômetros para leste, mas esses 100 quilômetros vai resultar nesse deslocamento de 120 quilômetros aqui. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer, né? O que é importante a gente observar? É que esse deslocamento D', ele é igual em módulo ao deslocamento D. Então, o D' que ele vai ter que percorrer, vai ser o quê? Apontando para cá, né? E vai ser, na verdade, 156,20 quilômetros. Ele vai percorrer, né? Direcionando a velocidade dele nessa direção, e aí, enquanto ele vai andando, a tempestade vai empurrando ele para leste, mas no final ele vai chegar exatamente onde? No ponto B. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá, aí entra a questão lá de vetores, né? Da decomposição vetorial, que a gente viu lá atrás. Então, o que a gente tem? A direção do vetor, né, D', ela vai ser em relação ao eixo X. Estão vendo aqui?
Então o eixo X, ó, ele aponta para a direita, né? Então esse vetor D' ele vai formar um ângulo que obtuso maior que 90 graus com esse eixo X, tá bom? Então, na verdade, a gente vai ter o quê? Olha lá, que esse ângulo θ aqui obtuso, ele é igual a quanto? Ele é igual a um ângulo alfa mais 90 graus. Tá bom? Mais 90 graus. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a gente está pegando como referência o ângulo alfa. Então, da figura, dessa figura aqui, a gente tem aqui o quê? Que os vetores D', deslocamento D', o deslocamento DB e o deslocamento AB vai me formar o quê? Um triângulo retângulo, como a gente está vendo aqui, né? De forma que, ó, aqui vai estar o meu ângulo o quê? O meu ângulo alfa. E esse meu ângulo alfa, ele é dado por quem, pessoal? Ele vai ser igual ao arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha lá, ó. Tá bom? Então aqui a gente vai aplicar aqui o quê? A gente vai aplicar a função trigonométrica inversa para a gente descobrir qual que é o ângulo que esse vetor deslocamento D' deve fazer com o eixo Y, tá? Para a gente poder calcular lá depois o θ, que é igual a alfa mais 90. Então nós vamos calcular o valor de alfa, né? Então aqui eu não tenho aqui, ó, que tangente, ó, tangente de alfa, ó, só para a gente poder refrescar um pouquinho esse conceito de função trigonométrica inversa. Tangente de alfa, o que que é? É o cateto oposto, ó, DB, ó, cateto oposto, sobre cateto adjacente, AB, né, adjacente, ao ângulo. Então, a função trigonométrica inversa, o que que é? Alfa, aí eu encontro aqui, ó, a função trigonométrica, o que que é? É o arco tangente. Função trigonométrica inversa. Então, alfa é o que que é? Quanto que vale o ângulo? É arco tangente de DB sobre AB. Aqui, para quem tem calculadora científica, né? Ó, para quem tem uma calculadora científica tipo essa aqui, ó, a função trigonométrica inversa, ela tá aqui, ó, né? Você vê aí, se você pegar o teclado da sua calculadora científica, você vai ver lá, ó, que eu tenho aqui, ó, seno elevado a menos 1, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu pego aqui, ó, quer ver? Se eu pegar, ó, se eu pegar aqui, ó, eu consigo calcular, por exemplo, arco seno de 0,5, vai dar quanto? Vai dar 30, né? Então aqui a gente, ó, vocês matematicamente, vocês já devem ter visto alguma coisa sobre função trigonométrica inversa, mas aqui nas calculadoras científicas, vocês vão ver lá que em cima da função seno, a gente tem lá, ó, né, em amarelinho ou em outra cor, seno elevado a menos 1. Seno elevado a menos 1, o que que é? É a função trigonométrica inversa de seno, que a gente chama de arco seno. A gente tem lá, ó, perto de tangente, ó, a gente tem tangente elevado a menos 1, que é justamente a função trigonométrica inversa de tangente, que é o arco tangente. Então, nesse caso, é isso que a gente vai aplicar para descobrir o valor desse ângulo alfa. Então, olha lá, ó, o arco tangente vai ser o quê? Perdão, o ângulo alfa vai ser igual ao arco tangente do cateto oposto, que vale 100, dividido pelo cateto adjacente, que vale 120. Então, isso aqui vai me dar quanto, né? Ó, aqui faltou, ó, só foi na ordem inversa. Isso aqui, né, se a gente coloca lá, ó, lá na calculadora, arco tangente de 100 sobre 120, nós vamos encontrar 39,80. Tá? Esse é o ângulo alfa. Né? Logo, a direção que o navio deverá navegar para que não sofra desvio da tempestade vai ser o ângulo θ, que é a soma de alfa, 39,8 mais 90. Então vai dar 39,80 graus mais 90 graus. Esse cara tem que fazer um ângulo de 129,80 graus com a direção leste. Né? Esse ângulo obtuso aí, maior que 90 graus. Para quê? Para que ele, ao imbicar nessa direção e nesse sentido, a influência, o efeito da tempestade vai fazer com que ele chegue exatamente no ponto P, que está 120 quilômetros à frente dele. Tá bom? Então aqui é um probleminha aqui que aborda essa questão, né, de uma composição de movimentos, né, que é representado totalmente por vetores. Tá bom? A gente vai aplicar muito vetor, gente, aqui em Física Geral 1,
na questão de leis de Newton, na questão, né, de lançamento, que é o próximo tópico que a gente vai estudar, e tudo mais. Certo? Vocês têm alguma dúvida disso aqui? Não, eu só tenho dificuldade na interpretação. Até eu não consigo, tipo assim, saber o que, que eu tenho que fazer, mas depois que me mostra o que eu tenho que fazer, eu consigo. Sei como é que é, Camila. Pois é, Camila. Aí, Camila, eu vou falar para você, cara, é fazendo exercício, tá? Tá bom? A gente tá aí, qualquer dúvida que você tiver, você manda para mim de exercício que você não entender, entendeu? E aí, pronto, né? Muitos colegas de vocês vão e mandam, aí, professor, explica isso aqui que eu quero, não entendi essa parte desse exercício. Aí você vai. Mas é justamente o que? Na hora de fazer o exercício que a gente vai vendo o que é necessário, entendeu? Esse exercício é isso, né? É interpretar que se eu quero anular o efeito da tempestade que leva o cara para leste, eu tenho que sair embicado nessa direção, que seria uma direção noroeste, né? Fazendo esse ângulo aí de 129,80 graus na direção ali noroeste, para que se corte, né, e se evite os efeitos da tempestade. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Ó, vamos ver o exercício 4, então, da lista, né? Da lista. Olha lá. Esse aqui é um exercício que a gente vai trabalhar bastante aqui com a questão do método geométrico, né? Então, ele me dá aqui, olha só, ele tem lá os pontos A, B, C, D, E e F, né? Esses pontos, eles formam, na verdade, aí um hexágono, né? São vértices de um hexágono regular. E o ponto O é o ponto central desse hexágono. Aí ele pede para escrever os vetores C e D em função dos vetores A e B. Então você vê aqui, ó, que o vetor, ó, aqui eu tenho um vetor A, aqui eu tenho um vetor B, ele quer que a gente escreva o quê? O vetor C em função dos vetores A e B, e o vetor D também em função dos vetores A e B. Então nós vamos ter que fazer a soma vetorial de A, que tem essa direção, esse sentido e esse módulo, de B, que tem essa direção, esse sentido e esse módulo. Então, nós temos que fazer que esses caras aqui, ó, somados, eles resultam em C e em D. Certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui, então? Então, olha lá, vamos lá, ó. Ó, o vetor A é, ó, porque como é que eu posso achar primeiro, então, o vetor C? Ó, esse cara aqui é o vetor A. Tá vendo? Olha lá, que ele tem essa direção, esse módulo e esse sentido. O vetor menos A vai ser esse cara. Olha lá que o vetor menos A tem a mesma direção, o mesmo comprimento, porém sentido contrário. Então, esse vetor menos A é o vetor oposto ao vetor A. Então, menos A é o vetor oposto ao vetor A. Tá? Então, se eu pegar menos A e somar com menos B, quem que é o vetor menos B? É o vetor oposto ao vetor B. Ele tem o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo módulo, tem a mesma direção, porém sentido contrário. Está vendo o vetor B? Aponta para a esquerda, o vetor menos B aponta para a direita. Então, olha só, o que eu posso observar aqui? Olha lá, ó, que aqui ó, eu estou usando o método do início e fim, né? Ó, o início do vetor A casado, perdão, né? O início do vetor B casado com o fim do vetor A. Então, eles estão aqui, ó, geometricamente, tá beleza, para eu proceder à soma. E aí eu vou ter que o vetor resultante C, olha quem que é, sai aqui ó, do início de menos A e chega ao final de menos B. Tá? Então, eu posso dizer o quê? Que o vetor C, quem que é o vetor C? O vetor C é menos o vetor A mais menos o vetor B. Ou o vetor C, o que, que é? É o vetor oposto à soma de A mais B. Tá? Então, esse aqui é um probleminha que vai aplicar justamente essa questão do método geométrico. Tá bom? Então, somando o oposto do vetor A com o oposto do vetor B, eu encontro o vetor C. Tá? O vetor C, que é o oposto da soma vetorial de A mais B. Viram aí? Tá? Agora, como é que eu escrevo o vetor D em função de A e B? Vamos lá. Ó, o vetor B está aqui. Então, ó, o vetor B, beleza, está aqui, ó, B. Né? Agora, como é que eu faço para poder somar? Olha lá. Então, o vetor B mais o vetor menos A, ó, aí eu peguei o vetor B igualzinho ele era, ó, né?
apontando para a direita, o mesmo tamanho, né? Aqui. E eu vou somar ele quem? O vetor menos A. Ó. Aí o vetor, ó, menos A mais o vetor B, olha lá. Notem que eu casei, olha lá. O início do vetor menos A com o final do vetor B. E aí, com isso, o que, é que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui, ó, como resultante, né, de B menos A, ou seja, ou B mais o oposto do vetor A, eu vou ter o vetor D, tá? Então, eu escrevo o vetor D como sendo o vetor B mais o oposto do vetor A, menos A. Então, B menos A vai dar quanto? Vai dar D. Certo? Vai dar D. Tranquilo? Certinho? Então, certinho, esse foi fácil. Não, tranquilo, esse aqui é um método geométrico. Beleza, vamos lá então. Ó. Agora, ó, o exercício 10 da nossa lista lá. Escalares e vetores. Como é que fica esse exercício 10 aqui? Olha lá. Ó, o vetor A, tá? Aqui eu posso representar um vetor também, ó, quando eu escrevo ele em negrito, tá vendo? Igual tá aqui, ó. Posso representar ele escrevendo ele em negrito. Então esse vetor A da figura ao lado, né, que está abaixo aqui, ele tem um módulo igual a 12 metros. Então esse aqui é um módulo desse vetor A, tá? Aí ele pede para a gente poder determinar as componentes de A no sistema de eixos da figura, tá? Então, aqui, o que, que eu tenho aqui? Olha lá, gente, né? Isso aqui, ó, tá lá dado lá nas nossas aulas, lá nas videoaulas, né? Aqui, o que eu tenho aqui, o que, que é? Ó, no eixo X, eu tenho um vetor unitário I. No eixo Y, eu tenho um vetor unitário J. Tá vendo? Então, o que, que eu quero aqui? Eu quero achar as componentes do vetor A no eixo X e no eixo Y. Quem são as componentes de um vetor, pessoal? As componentes do vetor é como se fosse o quê? Se eu pegasse aqui uma lanterna, imagina que eu tenho aqui uma lanterna, e eu iluminasse, ó, uma lanterna, eu iluminasse esse vetor com a lanterna. Primeiro, então, coloca a lanterna aqui, ó. Nesse caso, o que, que vai acontecer com esse vetor? Ele vai projetar sobre o eixo X uma sombra. Essa sombra projetada no eixo X é a componente X desse vetor A, AX. Componente X do vetor A. Tá bom? Então tá aqui. Beleza. Se eu pegar agora essa mesma lanterna, se eu pegar agora opa. Se eu pegar agora essa mesma lanterna, só que ao invés de colocar ela naquela posição, eu colocar ela aqui, ó, o que, que vai acontecer? Iluminar, ó, daqui para lá, nós vamos ter o quê? Que esse vetor A, ele vai projetar aqui, ó, no eixo Y, opa, perdão, ele vai projetar aqui no eixo Y o quê? Uma sombra AY. Opa, ficou meio ruim aqui, mas vamos lá, vamos melhorar aqui, ó. Aqui eu vou ter uma soma AY. Essa soma AY, quem que é? Oh, perdão, uma sombra AY. Essa sombra Y é a componente Y do vetor A, tá? Então, quando a gente fala aqui de componentes, componentes ortogonais. Por que, que é componente ortogonal? Porque são componentes que fazem entre si um ângulo de 90 graus. A gente vai ter o vetor AX e o vetor AY, tá bom? Beleza? E nós vamos ver como é que a gente faz esse cálculo aqui. Ó. Então, ó, o vetor A vai ter a sombra dele AX no eixo X e a sombra dele AY no eixo Y. Notem que o vetor AX e o vetor AY e o vetor A formam o quê? Formam um triângulo retângulo, tá bom? E aqui eu tenho como ângulo interno o ângulo de 25 graus. Estão vendo aí? Então, olha que coisa interessante, cara. A soma da componente x do vetor A mais a soma da componente y do vetor A, né, vão me dar como resultante quem? O vetor A, né? Então, olha lá, né? Tá vendo aqui, ó, aqui eu tenho, ó, a x, o vetor AX, ó, mais o vetor AY. Ó, tá vendo, ó? Tô casando os dois, ó, início com fim. Eles vão resultar em quem? Eles vão resultar na
no vetor A, que é a hipotenusa, né? Tá vendo? Então aqui eu somei, ó. Quando eu somo com essa setinha em cima, eu estou somando módulo, direção e sentido, tá? Mas para determinar aqui as minhas componentes, eu tenho o quê? Eu tenho que, ó, o cosseno de 25, o que que é? É cateto oposto, tá? Sobre hipotenusa. Então, a componente AX, o que que é? É o vetor A, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de 25. E a componente AY seria o quê? Ela vem da definição de seno, tá bom? Quero que vocês vejam bem aquela videoaula lá. Quem tem dificuldade em trigonometria deve fazer uma revisão para compreender esse conteúdo, porque ele é importantíssimo aqui para nós. Então, o AY, como é que fica o AY aqui? Ó? AY é A vezes o seno de θ. Tá? Então, o AX vai ser quem? Vai ser o vetor A vezes o cosseno de 25 graus. Então, o AX vai ser o vetor A, que vale 12, o módulo, vezes o cosseno de 25, que vai dar 10,88 metros. E a Y? A Y é A vezes o seno de 25, 12 vezes seno de 25, que vai dar 5,07 metros. Então, está aqui os valores das componentes AX e AY do vetor A. Certo? Tranquilo? E aí, como é que eu escrevo o vetor A? Em termos das suas componentes componente ortogonal. Componentes ortogonais. Eu vou escrever o vetor A da seguinte forma lá. O valor do módulo de AX, 10,88, unitário I, né? Isso indica que ele é a componente X do vetor A, mais 5,07 unitário J. Tá bom? Então a gente tem aqui, né, a representação desse vetor A. Beleza? Mas não tinha que dar 12, não? Não, aí que tá. 12, 12, onde é que vai aparecer esse 12, ô Camila? O 12, o que que ele é? Ó, se eu pegar aqui, ó, A, hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado é igual a quanto? Se eu fizer aqui 10,88 ao quadrado, mais 5,07 ao quadrado, aí sim. Aí eu vou ter, ó, A vai ser igual a raiz quadrada disso aqui, né? Aí, ó, se eu calcular a raiz quadrada disso aqui, eu vou achar o 12. 12. Entendeu? Mas aí, pronto, aqui seria o quê? Para eu achar o valor do módulo dele. Mas aqui, Camila, aqui eu tenho a representação vetorial desse vetor A. Quem que é o vetor A? O vetor A, em termos de suas componentes, ele é o quê? Ele tem um comprimento de 10,88 na direção X, né? E aí o unitário I, e tem um comprimento de 5,07 na direção Y, no eixo Y. Aí o unitário J. Né? Então é isso. Agora, o que acontece? Esse vetor que antes, ó, antes o vetor A era esse aqui, ó. O vetor A é esse aqui, ó, né? Que tem um módulo de quanto? Tem um módulo de 12 metros. Mas esse vetor A, escrito em termos de componentes ortogonais, ele é igual a 10,88 unitário I, que é quem? É AX. Você lembra que a gente colocou lá, ó? Mais 5,07 unitário J, que é, na verdade, quem? O AY. Então, quando eu somo esses dois caras, AX mais AY, eu vou encontrar esse vetor A. Tá bom? Aqui em termos vetoriais, aqui em termos de módulo. Certo? Aqui em termos de módulo. Tá bom? Entendi, certo. Tá? Então, a gente está representando ele em termos vetoriais e em termos de módulo. Olha só esse aqui, ó, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais com essa questão aqui também de componentes. Né? Olha lá. Aqui, ó. A gente tem nessa figura aqui, esse aqui é o exercício 11 da lista, tá? De escalares e vetores. Ó. Então, nós temos 3 vetores, tá? Que são orientados como mostrado na figura ao lado, tá? Abaixo, né? Então, tem um vetor A que tem um módulo de 20 unidades, tá? O vetor A tem um módulo de 20 unidades. O vetor B tem um módulo de 40 unidades. E o vetor C, 30 unidades. Tudo no sistema internacional. Quando a gente coloca esse SI,
unidades do sistema internacional. Então pode ser, por exemplo, um vetor força, né? O vetor força, cuja unidade seria newtons, um vetor velocidade, metro por segundo, é um vetor aceleração, metro por segundo ao quadrado. Mas aqui só trata de vetores. Aí ele pede aqui, ó, encontre na letra A as componentes x e y do vetor resultante da soma desses três vetores. Então nós vamos somar esses três vetores, expressas em termos dos vetores unitários, né? Os vetores unitários, vocês vão ver lá, ou já viram na aula teórica, o que é? Unitário I, que aponta na direção positiva do eixo X, unitário J, que aponta na direção positiva do eixo Y, e unitário K, que aponta na direção positiva do eixo Z. Né? Aqui a gente está trabalhando aqui num plano, então não tem, né? Não tem aqui unitário K. Né? Mas aqui a gente tem o quê? A gente vive num mundo tridimensional. Então nós temos o quê? Comprimento, altura e largura. Né? Daí a questão tridimensional. Os três eixos Y, X e Z. E depois ele pede o módulo e a direção desse vetor resultante. Tá? Então ele pega, ó, as componentes x e y do vetor resultante, nós vamos somar esses caras e pede também o módulo e a direção desse vetor resultante. Então nós vamos trabalhar, né? Como é que a gente soma esses caras? Estão todos unidos por suas origens na origem do plano cartesiano xy. Tá? Então o caminho que a gente vai percorrer, né? O vetor A, ele está exatamente em cima do eixo y, né? Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo X. O vetor B, ele forma um ângulo de 45 graus com o eixo X. E o vetor C forma um ângulo de 45 graus com o eixo X. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, né? Ó, nós vamos escrever esses caras em termos de componentes cartesianas, tá? Então, como o vetor A, ele está exatamente em cima do eixo Y, a gente tem o quê? Que eu posso escrever esse vetor A em termos de componentes cartesianas da seguinte forma. Olha lá. O vetor A é zero unitário I, ou seja, ele não tem nenhuma componente no eixo X e ele está todo em cima do eixo Y, né? Mais 20I. J, né? Porque o módulo do vetor A é 20 unidades do sistema internacional. Tá? Aqui, ó, né? Faltou aqui, a gente coloca aqui, mas faltou colocar aqui a animação nessa segunda parte. Então é isso, né? Os dados são: o módulo do vetor A é 20, do vetor B 40 e do vetor C é 30. Olha o vetor B. Ó, o vetor B, que faz um ângulo de 45 graus com o eixo X, né? Ele já tem ali, ó, uma componente BX, então ele já vai decompor. Ele vai ter uma sombra do vetor B no eixo X, que é BX. Então eu tenho lá o vetor B, ele é escrito como sendo BX unitário I, mais a sombra do vetor B no eixo Y, que é BY unitário J. Tá? Então a gente tem, na verdade, o quê? Que BX, ó, aquilo que a gente viu lá, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, o vetor B, ó, o vetor B era esse cara, ó. Desenhar o vetor B aqui, ó. Né? Aqui, aí eu tenho aqui, ó, a componente desse cara. BX. BY. Ó, aí aqui eu tenho quanto? Ó, 45 graus. Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho o quê, ó? BX não é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus? Então ele está relacionado com cosseno. BY não é o cateto oposto? Está relacionado com seno. Cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ser cosseno de 45 é BX sobre B. Então BX quem que é? Vai ser B vezes o cosseno de 45. Deixa eu mudar a cor desse cara aqui. Tá? Então vai ser 40 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar 20 raiz de 2. Esse é o valor de BX, a componente X do vetor B. BY.
Está relacionado com seno. Seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 é BY sobre B. Então, isso aqui vai me dar o quê, né? Vai ser, ó, BY é B vezes o seno de 45, 40 raiz de 2 sobre 2, que é igual a quanto? A 20 raiz de 2 também. Então, já encontrei aqui o valor de BX e BY. Beleza. Vamos ver o vetor C agora? Ó, aí o vetor C, na verdade, o que a gente tem? Ó, ele vai ter duas componentes. Vamos voltar lá no vetor C aqui, só para a gente poder pegar a figura, tá vendo? O que eu vou fazer para resolver esse vetor C? Ao invés de considerar, ó, esse ângulo aqui, que daria quanto? 180 mais 45, que dá quanto? Ó, 180 mais 45, ó, perdão, ó, não, 180 ó, seria aqui, ó, perdão, 90, aqui, perdão, gente, isso. Na verdade, aqui, ó, vai dar 270 mais 45, que vai dar quanto? 270 com 45 vai dar 315. Ao invés de considerar esse ângulo aqui igual a 315, o que eu vou fazer? Eu vou considerar esse ângulo aqui de 45. Tá vendo? Aí tem essa questão, né? Que seria, na verdade, menos 45 graus. Tá? Mas aqui a gente vai o quê? A gente já vai considerar que a componente CY do vetor C, ela está apontada para qual? Para o sentido negativo do eixo Y. Então, aqui eu coloco que o vetor C, escrito em termos de suas componentes, seria CX, né? Está na direção ali ó, do eixo positiva do eixo X. Então, eu coloco ali unitário I, mais CY menos unitário J, que o CY estaria para baixo. Né? Então, na verdade, olha lá, o que eu teria aqui? Eu vou representar esses caras aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó. Opa, vamos lá. Ó, aqui está o vetor, ó, C. Então, o vetor C, ele vai ter aqui, ó, eu estou pegando. Ó, ele vai ter aqui, ó, o vetor CX, né? Ele vai ter aqui quem, ó? O vetor, ó, que é CY. Ou, né, ó. Mas como esse cara aponta para baixo, eu coloco ele em termos de quê? Eu coloco ele em menos J, porque ele está apontando para baixo, né? Então, o unitário dele, J, ele está negativo, por quê? Porque ele aponta para baixo, tá? E aqui eu teria um ângulo, ó, eu estou usando aqui esse ângulo de 45 graus para resolver esse problema. Então, aqui, ó, eu teria um ângulo aqui de 45 graus, tá bom? Eu vou colocar 45, tá? Então, na verdade, aí eu já coloquei de cara o quê? O meu prezado menos C menos CYJ, né? O CY unitário menos J. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui, então? Então, eu tenho que CX. O que vai ser? CX vai ser, está relacionado com cateto adjacente, então, cosseno. CX é C vezes o cosseno de 45. Então, vai ser 30 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Ó, então, aqui, ó, 30 dividido por 2 dá 15, então, o módulo do vetor CX é 15 raiz de 2. CY é C vezes o seno de 45. Então, vai dar 30 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 15 raiz de 2. Mas lembrando que esse cara aqui, ele é o quê? É negativo, né? Então, aqui eu só calculei aqui ele em termos de módulo, tá? Então, na verdade, o que a gente vai ter? Tá vendo? Ó, tá bom, gente? Ó, só para deixar claro aqui, ó. Eu coloquei ele menos... Só que ele é negativo, por quê? Porque ele está escrito aqui, ó, né, com unitário menos J, né? Que poderia ser escrito assim, ó. CX unitário I menos CY unitário J. Um menos aqui, ó, passa para lá, tá? Aí, olha lá, o que acontece? Se eu representar o vetor A, o vetor B e o vetor C em termos das suas componentes, eu vou ter aqui, ó, no eixo X, ó, eu vou ter CX e BX com a mesma direção e sentido. No eixo Y, eu vou ter a componente BY do vetor e a componente A. Tá vendo? Eu estou somando, ó, início com fim, início com fim. E aqui eu vou ter quem? O vetor CX, CY, perdão, para baixo. De forma que, ó, as resultantes cartesianas de R igual a mais B mais C são quem? Ó,
No eixo X eu tenho Rx, que é igual a Bx mais Cx. São dois vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido. Então eles podem ser somados. E no eixo Y, né, aí somando esses caras, quanto que vale Bx? 20 raiz de 2. E Cx, 15 raiz de 2. Então, somando, né, a intensidade do vetor resultante Rx é a soma de Cx mais Bx vai dar 35 raiz de 2. E no eixo Y, eu vou somar esses três vetores. Olha bem, gente, ó, aqui está com soma, por quê? Porque eu estou somando o vetor como um todo. Mas a gente sabe que esse cara aqui ele tem o quê? Ele tem módulo negativo, que ele aponta para baixo. Então isso aqui vai ser quanto? Ó, ele vai ser igual, ó, a quem? Ele vai ser igual a quem? A 20, que é o valor do vetor A, mais 20 raiz de 2 positivo, que é quem? É o valor da componente BY do vetor B, e tem o menos 15 raiz de 2, que é o valor da componente Y do vetor C. Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 20 mais 5 raiz de 2. Então, encontrei aqui Rx e Ry, que são as componentes ortogonais, tá? Ou retangulares do vetor resultante de A mais B mais C. A resultante dessa soma vetorial aqui. Tá bom? Então é isso. Olha lá, o que a gente tem? Ó. O vetor R, o vetor Rx, o vetor Ry. Tá? Então R é a soma das suas componentes ortogonais, Rx e Ry. O módulo de R, quanto que vale? O módulo de R vai valer quanto? Vai valer R ao quadrado é igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. O R é raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. O módulo desse vetor R, né, substituindo os valores de Rx e Ry, né, vai ser quanto? Vai ser raiz quadrada de 2.450 mais 732,84. A raiz disso vai dar 3.180, raiz quadrada de 3.182,84. O módulo do vetor resultante da soma de A mais B mais C é 56,42, tá? A intensidade, né, a unidade no sistema internacional. Esse é o módulo, tá? Achei o módulo, mas ainda tem que definir o quê? A direção e sentido. Olha lá, a direção do vetor resultante com o eixo X é θ. Ó, é esse ângulo aqui. Quanto é que vale esse ângulo θ? Vamos fazer, né? O ângulo θ, a gente tem o quê? Que a tangente do ângulo θ é quem? A componente Rx, cateto oposto, sobre a componente Ry, cateto adjacente. Então vai ser quanto? A tangente do ângulo θ é 20 mais 5 raiz de 2 dividido por 35 raiz de 2. Isso vai dar 27,07 dividido por 49,50. Dá 0,547. Tá? Beleza. Então, quanto é que vale o θ? O θ vai valer quanto? Arco tangente de 0,547. Quanto é que dá isso? 28,67, ou seja, a direção do vetor resultante R, resultante daquele vetor A, do vetor B e do vetor C, né? A direção dele é 29 graus aproximadamente com o eixo X. Certo? Né? Então aqui a gente vê um pouquinho aí dessa questão da componente vetorial, tá? Aí ele fala lá, né? Olha só, as componentes x e y do vetor resultante, né? Tá aqui, ó, dado, né? Ó, então a resultante R em função de Rx e Ry é dado por esse cara aqui, ó, né? E o módulo direção e sentido vai ser quanto? O módulo do vetor resultante, quanto é que vale? O módulo, tá vendo? Aqui é a representação em termos de módulo, direção e sentido. Aqui é a representação em termos de intensidade, só de módulo. É 56,42 unidades do sistema internacional. E a direção dele? Aproximadamente 29 graus com o eixo X. Aproximadamente 29 graus com o eixo X. Tá certo? Tranquilo? Olha só. Aqui, ó, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um que a gente já manda ver. Tem ainda 4 minutos. Então ele está aqui, ó, dois vetores A e B fazem um ângulo θ entre si. Prove que o módulo do vetor resultante entre eles é essa expressão, né? Eu tenho dois vetores,
eles não são ortogonais, ou seja, não fazem um ângulo de 90 graus entre si, faz um ângulo θ qualquer. A gente vai mostrar que a resultante deles, o módulo do vetor resultante deles, é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. Então vamos lá, é isso que nós temos. O vetor A, o vetor B, um ângulo θ entre eles e aqui a resultante. Aqui nós usamos o que? A regra do paralelogramo, tá bom? Então, né, a gente tem a regra do paralelogramo, né, então a gente sabe que o vetor R é a soma do vetor A com o vetor B. Beleza, tá? Então, ó, o vetor R, na verdade, ele vai ser igual a quem? Vejam bem, ele é igual a componente AX mais a componente BX, unitário I, mais AY mais BY, unitário J. Ou seja, o vetor R é igual à soma das componentes do vetor A e do vetor B, né, no eixo X e no eixo Y. Então vamos lá. Ó, aí o que nós vamos fazer aqui? Olha lá, ó. Vejam bem. O vetor A, ele se decompõe em AX e AY. O vetor B, ó, ele já está em cima do eixo X. Então o vetor B está aqui representado, né? Então ele só tem a componente X, BX, ele não tem componente A. Né? Ele não tem sombra, perdão, não tem componente BY. Ele não tem sombra no eixo Y, tá? Então vamos lá. Então, na verdade, a gente tem aqui, ó, que esse vetor AX, quem que é? É A vezes o cosseno de θ, o AY é A seno de θ, né? Já estamos aplicando aqui direto. O BX, quem que é? É B vezes o cosseno de zero. O ângulo que o vetor B faz com o eixo X é zero. Cosseno de zero, olha lá, é igual a 1. E o BY é B vezes seno de zero. Seno de zero não existe, seno de zero é zero. Então não existe de fato o quê? Componente BY. BY é igual a zero. Tá? Então nós vamos ter, na verdade, isso aqui. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Então eu tenho um AX mais B e a Y aqui e a resultante. Beleza? Então, ó, aplicando aquilo que a gente acabou de ver, ó, eu tenho o quê? Que R é igual a quem? A cosseno de θ mais B unitário I, ou seja, essa é a resultante do vetor, da soma do vetor A mais o vetor B no eixo X, e A seno de θ é quem? É a resultante do vetor, componente do vetor A no eixo Y. Né? A componente BY é zero. Por quê? Porque ele não tem sombra no eixo Y. Então, olha lá, o módulo de R ele vai ser dado por quem? Olha lá, teorema de Pitágoras, né? Ó, se eu pego aqui, ó, eu tenho esse cara cateto adjacente, esse cateto oposto, né? Então, o vetor, ó, R, na verdade, o que vai ser, ó, né? Eu transponho esse vetor AY para cá. Ó, AY para cá. E aí a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado é igual a quem? Cateto adjacente ao quadrado, A cosseno de θ mais B elevado ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado, A seno de θ ao quadrado. Tá bom? Então a gente vai ter aqui, na verdade, o quê? Ó, aplicando aqui, ó, né? Ó, A cosseno de θ mais B elevado ao quadrado, eu vou aplicar o quê? Produtos notáveis. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu só elevo A seno de θ ao quadrado. Então a gente vai ter, ó, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então eu vou ter, na verdade, aqui, olha só, se eu coloco o A ao quadrado em evidência, eu vou ter o quê? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Né? Aqui, a gente tem aqui o quê? Uma identidade trigonométrica. Né? Seno ao quadrado de θ de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Testem isso para vocês. Seno de 30 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, mais o cosseno de 30 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Soma esses dois caras. 0,5 ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Soma dá 1. Mesmo vale para 45, mesmo vale para 60, para qualquer ângulo, a soma do seno desse ângulo ao quadrado mais o cosseno desse ângulo ao quadrado sempre dá 1. Então aqui, ó, esse cara se reduz a 1, mais 2AB cosseno de θ mais B ao quadrado. De forma que, né, aqui a gente já colocou a identidade trigonométrica,
R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Então, a gente mostrou, né, que dois vetores que entre si fazem um ângulo θ qualquer, a soma desses dois vetores, o módulo desses dois vetores é igual à raiz, né, o módulo da soma, né, o vetor resultante desses dois caras, o vetor R resultante de A mais B, que entre si, vetor A mais o vetor B, que entre si faz um ângulo θ, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Tá? Essa aí é a chamada regra do paralelogramo, né, que dá esse valor para nós. Se eu, no lugar aqui, ó, de θ, for colocar 90, cosseno de 90 é zero. Então, esse termo aqui, ele vai para o espaço. Só sobra o quê? Só sobra essa parte. Quem que é essa parte? É a soma de dois vetores que entre si faz um ângulo de 90 graus, que é o teorema do velho Pitágoras. Estão vendo aqui? Para o caso especial de 90 graus, esse último termo ele vai a zero, porque o cosseno de 90 graus é igual a zero, a gente tem esse cara aqui no final. Tá certo, meu povo?